Vamos entender o exemplo de função horária da posição com essa representação que eu acabei de colocar aqui na tela para vocês. Imagina que a gente tem um carro, esse carro ele está movendo, né, da esquerda para a direita, esse é o vetor velocidade desse móvel, e ela possui uma intensidade, ou seja, um valor equivalente a 10 metros por segundo. Esse móvel ele está localizado, né, esse carro está localizado numa rua, né, como se fosse uma rodovia, e essa rodovia é como se fosse a nossa reta numérica, uma reta numérica que determina algumas posições. Então eu vou colocar aqui, ó, uma posição 100 metros, a posição 150 metros, antes dos 100 metros nós temos 50 metros, e assim sucessivamente. Eu não vou colocar todos porque não importa muito para a gente aqui, ok? Então, eu percebo que essa função horária da posição, quando a gente tem uma velocidade constante, isso é importante, tá? Quando V é constante, nós temos um tipo de movimento que na física nós chamamos de movimento uniforme. Graficamente falando, quando a gente fala sobre velocidade em função do tempo, a velocidade permanece constante, a velocidade não muda. Eu estou dizendo que a velocidade é constante quando não há nada que impeça essa velocidade desse móvel, ou seja, se tem um carro, o carro está 10 metros por segundo, ele vai estar 10 metros por segundo daqui 2 segundos, daqui 10 segundos, daqui 20 segundos. Okay? Então a velocidade precisa ser constante. Numa rodovia isso é praticamente impossível, porque nós temos alguns obstáculos, temos um caminhão à frente, ou uma descida, uma subida muito íngreme, ou de repente até uma lombada, um radar, entre outros. Então eu tenho velocidades variáveis. Nós não estamos classificando ainda, nós não estamos detalhando essa velocidade variável, mas sim a velocidade constante. É aquele momento em que a velocidade vai ser 10 e vai ser 10 daqui 2, 3, 4, 5 segundos. Combinado? Com esse conjunto de informações, nós podemos chegar na função horária da posição. O que significa essa função horária da posição? É uma função matemática que permite calcular a posição do móvel em qualquer tempo, em um tempo t. Ok? Então nós vamos relacionar a posição dele em alguns intervalos de tempo. Para que isso aconteça, eu preciso entender que a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Nós temos velocidade, nós temos espaço e vamos ter um t quando o exercício nos perguntar. Lembrando também que se eu passo esse ΔT multiplicando, nós temos ΔS igual a velocidade vezes o ΔT. Esse ΔS é o S2 menos S1. Lembram das fórmulas da cinemática, né, da velocidade média, que vai ser igual a V vezes o ΔT, que eu vou chamar só de T a partir de agora. Esse menos S1 agora, nós vamos passar lá para o outro lado, ele que está negativo desse lado passa positivo. Então, S2 vai ser igual a S1 mais V vezes T. Aqui nós costumamos utilizar, né, a analogia de que essa fórmula é a fórmula do sorvete. S igual a S0 mais VT. Sorvete. Então, se eu quero determinar a função horária da posição de um móvel, basta aplicar sorvete. Combinado? Onde S0 é a posição, onde V é a velocidade e o T é o tempo. Eu posso substituir o tempo por 2 segundos, por 3 segundos, depende do que o exercício estiver pedindo. Então, continuando a resolver ali, eu vou utilizar sorvete, V vezes T. S é igual à posição desse móvel. A posição dele, ó, ele está na posição de número 100. Então, é 100 mais a sua velocidade, 10 metros por segundo, vezes o tempo t. Tá, beleza. O que eu faço com essa informação?
Essa informação vai ser útil para que a gente possa calcular a posição do móvel em um determinado intervalo de tempo. Digamos que eu quero resolver, que eu quero encontrar qual é a posição dele 2 segundos após o início desse movimento. Então ele está aqui, eu quero analisar qual é a posição dele 2 segundos depois. Então eu substituo T por 2. S é igual a 100 mais 10 vezes 2. S é igual a 100 mais 20, que é igual a 120 metros. Ou seja, esse móvel, esse carrinho, vai estar na posição de número 120. E no tempo igual a 10 segundos. Como que fica? S igual a 100 mais 10 vezes 10. Ou seja, S igual a 100 mais 100, que é igual a 200 metros. Então, 10 segundos após, ele vai estar na posição de número 200, que é exatamente aqui. Ou seja, a importância de se chegar na função horária da posição de um móvel está diretamente relacionada com a necessidade de encontrar a posição de um móvel em um determinado intervalo de tempo. Na próxima aula, nós vamos falar sobre essa característica da função horária da posição dentro de um movimento em que nós temos alteração da velocidade, ou seja, dentro do movimento uniformemente variado.